Olá, senhores, sejam bem-vindos ao primeiro bloco de videoaulas da nossa primeira unidade de estudo. Relembrando, o nosso curso será dividido em 4 unidades, sendo que cada unidade terá em torno de 3 a 4 videoaulas, de 15 a 20 minutos, a depender da necessidade. Nesse momento, iremos nos dedicar a uma pequena análise histórica do direito administrativo, conhecer o seu objeto de estudo e o regime jurídico que lhe é aplicável. Antes de iniciarmos a análise do direito administrativo propriamente dito, eu pergunto aos senhores: o que se entende por direito? Qual o significado da palavra direito? Direito, meus caros, é o conjunto de normas, regras e princípios que o Estado impõe em regime de obrigatoriedade e com o objetivo de propiciar, de buscar a paz social, a convivência pacífica das pessoas. Em outras palavras, o direito tem como finalidade regular a vida em sociedade, criando regras de conduta que devem ser obrigatoriamente observadas por todas as pessoas. E isso é feito com o objetivo de proporcionar uma boa convivência entre essas pessoas. Embora existam críticas à classificação que vamos falar, o direito pode ser dividido em 2 grandes áreas: o direito público e o direito privado. O direito privado é aquele que se preocupa com os interesses dos particulares, cujo principal exemplo é o direito civil. Pensem na hipótese em que eu resolvo alugar o meu apartamento. Eu encontro a pessoa interessada, ajustamos valores, prazo de vigência e celebramos o conhecido contrato de locação. Vejam que, nessa situação, estamos diante de um caso regulado pelo direito civil e o interesse envolvido diz respeito apenas às partes, locador e locatário. Há casos, porém, que vão além do mero interesse das partes. Nessas situações, estamos diante de normas de direito público. Assim, o direito público é aquele que se preocupa com a satisfação do interesse público, definindo e regulamentando a atuação do Estado. Fazem parte do direito público, por exemplo, o direito constitucional, o tributário e o nosso objeto de estudo, que é o direito administrativo. Nesse contexto, o direito administrativo é considerado o ramo do direito público que se preocupa com a administração pública e com todos aqueles que a compõem. Observem comigo na lousa um conceito mais técnico de direito administrativo. De acordo com Eli Lopes Meireles, o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios e regras, o que chamamos de regime jurídico administrativo, que regem os órgãos públicos, os agentes públicos e a atividade administrativa como um todo, tendente a realizar de forma direta, concreta e imediata os fins desejados pelo Estado. Percebam, então, que é esse o objeto de estudo do direito administrativo, certo? Então, nós vamos estudar a estrutura organizacional da administração pública brasileira, o seu regime jurídico, ou seja, quais as normas que lhe são aplicáveis. Veremos quem são os agentes públicos, ou seja, o regime de pessoal das pessoas que trabalham para a administração pública, quais os direitos e principalmente os deveres do sujeito que passou num concurso público. Estudaremos a forma de contratação dessa administração pública, dentre outros assuntos previstos no nosso plano de ensino. Ok? Conseguiram visualizar o objeto de estudo do direito administrativo? Pois bem, dúvidas devem ser encaminhadas imediatamente para o nosso fórum de discussão na primeira unidade, ok? Prosseguindo e fazendo uma breve análise histórica, nós podemos dizer que o direito administrativo brasileiro sofreu forte influência da França, já que tem como marco determinante a Revolução Francesa de 1789. A queda do absolutismo
e o surgimento de um Estado de Direito fizeram com que todos, inclusive o Estado, se submetesse à ordem jurídica. Antes, no período do absolutismo, o monarca, o rei, estava acima da lei. Ele era considerado irresponsável. Ele não respondia às leis dos homens, respondia tão somente à lei divina, à lei de Deus. Então, o início desse Estado de Direito, em que todos passaram a se submeter às leis, é determinante para o desenvolvimento de todo o direito, e não apenas do direito administrativo propriamente dito. Certo? Acompanhe-me até a lousa, por favor. Nós falamos sobre a influência da Revolução Francesa no direito administrativo, né, instaurando um Estado de Direito, até aqui certo. Outra questão importantíssima refere-se ao sistema administrativo adotado em nosso país. No Brasil, adotamos o chamado Sistema de Jurisdição Única, ou Sistema Inglês. De acordo com esse mecanismo de controle, quem decide em última instância é o Poder Judiciário. A administração pública até pode decidir em algumas circunstâncias, mas o Poder Judiciário pode fazer o controle, revendo a decisão. Vamos ver um exemplo? Há alguns anos, eu sofri um acidente de carro e fiquei impossibilitado de trabalhar. Logo, eu, na qualidade de servidor público federal, né, e contribuinte para o sistema previdenciário próprio, né, solicitei uma licença remunerada para tratar de minha saúde. No meu caso, a administração federal concedeu a licença sem qualquer problema. Mas, caso a licença fosse indeferida, eu poderia ajuizar uma ação buscando reverter a decisão da administração. E eu só posso fazer isso porque o Brasil adotou o sistema de jurisdição única, como eu disse, em que a administração até pode emitir decisões, mas quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Ok? Pois bem, até o momento, analisamos o conceito, o objeto de estudo e o sistema adotado pela administração pública brasileira. A partir de agora, vamos iniciar o estudo do regime jurídico administrativo, que nada mais é do que o conjunto de regras e princípios aplicáveis à administração pública. Vamos até a lousa. De acordo com Fernanda Marinella, o regime jurídico administrativo é um conjunto sistematizado de princípios e normas que dão a essa disciplina autonomia, identidade e a diferencia das demais ramificações do direito, reconhecendo a existência de princípios que lhes são peculiares e que guardam entre si uma relação lógica de coerência e unidade, compondo um sistema ou regime. O Estado, ao realizar a função administrativa, submete-se a um regime jurídico próprio que lhe impõe restrições e lhe assegura prerrogativas, certos direitos. Em outras palavras, o Estado não está sujeito ao mesmo regime de normas jurídicas a que estão submetidos os particulares. Por exemplo, o Estado, quando precisa de servidores para desempenhar a função administrativa, como regra, ele deve admitir o seu pessoal via realização de concurso público. Da mesma forma, quando o Estado precisa adquirir algum bem, deve obrigatoriamente abrir um processo de licitação, com o intuito de garantir a melhor proposta para a administração pública. A análise do regime jurídico administrativo nos leva ao estudo dos princípios aplicáveis à administração pública. Acompanhe-me até a lousa. Os princípios são considerados a base, o alicerce de uma ciência. Possuem diversas funções, como influenciar na elaboração das regras jurídicas e na própria forma de interpretação dessas regras. Aos princípios, aplica-se o critério da ponderação de interesses. Isso significa dizer que nenhum princípio pode ser aplicado de forma absoluta. Todos têm a mesma importância e devem ser considerados ao mesmo tempo. Logo, um princípio não necessariamente exclui o outro.
todos os princípios se complementam. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado desse nosso primeiro encontro e eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e bons estudos!